De pé assim, eu não tenho coragem de passar das 2 horas a mensagem. Eu prego só 1h45, 1h50. Mas é bom estar aqui. Irani manda abraço para todos vocês. Eu tenho certeza que ela gostaria de estar aqui hoje também. Mas o que acontece é que esse ano eu tenho viajado mais do que o normal. E eu achava que esse ano eu ia viajar menos. Mas é que apareceram algumas viagens assim, fora da minha agenda, eu tive que cumprir. Então, ela pôde ir comigo em algumas e não pode ir em todas, né? E nós temos lá o nosso menino, que ainda que esteja maior que eu, continua com 14 anos e com cabeça de 10. Então, e ela tem que levá-lo para tudo que é lugar, ele tem uma vida muito ativa, com escola, curso, uma série de coisas. Então alguém tem que ficar em casa, né? Para cuidar das coisas. Antes de falar no tema que Deus tem posto no meu coração nesses dias, só comentar algumas coisas que têm acontecido lá em Jundiaí. Deus tem colocado uma carga muito grande no coração da gente a respeito de missões. Uma carga muito forte. E já tem 3 ou 4 anos que a gente está trabalhando na questão de formação de novos obreiros. E a gente está investindo muito nisso. E agora no mês de julho foi assim um tempo muito especial, porque foi um grupo de uns 15 jovens para Moçambique, visitar vários lugares de Moçambique. Foi um grupo para um congresso indígena do Complay. Não sei quantos aqui já ouviram falar do Complay. Já ouviram falar do Complay? É Conselho de Líderes Evangélicos, Líderes e Pastores Indígenas. E ali na Chapada dos Guimarães, ali do lado de Cuiabá, se reuniram mais de 2.000 líderes indígenas da Austrália, dos Estados Unidos, do Brasil. E foi um grupo lá de Jundiaí para cozinhar para esse pessoal. Não foi para participar do encontro assim no sentido de ouvir, mas foi para cozinhar, para servir os nossos irmãos das nações indígenas. E tem sido um tempo maravilhoso. E também em julho nós enviamos 7 jovens ali de Jundiaí para Moscou, para a Rússia. Já é o 2º ano que a gente envia. E eles foram lá para participar de um acampamento de verão lá no mês de julho. E eles foram para ajudar nesse acampamento. E o acampamento lá das igrejas, eles aproveitam para pegar jovens das escolas. Então, acampamento misto, de pessoas que já conhecem Jesus e de pessoas que ainda não conhecem. Então, foi a nossa turminha para lá e foi ensinar inglês e português. No ano passado eles foram, deram curso de inglês, porque o russo quer muito aprender inglês, e a gente aproveitou para entrar com inglês. E quando se propôs ensinar português, eles preferiram aprender português. E foi uma festa. Ensinaram lá aquele cântico videira, videira, eles traduziram para o russo, ficou russo o negócio lá. E no ano passado se converteram alguns meninos muçulmanos, foram batizados. Esse ano se converteram outros, porque o islamismo na Rússia é muito forte. O islamismo, o catolicismo ortodoxo são muito fortes. E esse ano algumas pessoas se converteram. E esse grupo já voltou, tanto de Moçambique, como desse congresso indígena, como de Moscou, já voltaram fazendo plano para ir de novo. Graças a Deus, missões é assim mesmo, cativa a gente. Eu estou contando isso assim com desejo, com esperança de que alguns aqui se disponham a no ano que vem fazer parte de uma coisa louca dessa aí. Tá bem? Não é barato. Não é barato. Coisa gostosa foi reunir com os pais e os pais levantar dinheiro para mandar esses meninos para a Rússia, gastando assim em torno de R$5.000 por passagem. E teve uma senhora viúva que fez um empréstimo no banco, está pagando com toda a alegria para mandar seus filhos para a Rússia. Assim, um investimento. Deus tem nos falado muito sobre a nossa vocação como igreja. Nós somos missionários.
Amém, queridos? Não estou falando nós de Jundiaí. A igreja de Jesus é missionária. Ele está aqui na terra com esse propósito, de anunciar o Rei no lugar onde nós estamos e em todas as nações. E no mês de julho, no mês de junho, eu estive na Rússia para preparar algumas coisas ali. Nós estamos com alguns vínculos ali, ajudando algumas congregações ali em Moscou, no sul da Rússia, perto do Mar Negro, e foi um tempo maravilhoso. Rússia é um país de muitas nações, muito grande. Moscou, se você se lembrar do mapa, está quase no meio da Rússia, está indo para o centro da Rússia. Mas se você pegar um avião ali em Moscou e ir para Vladivostok, que é lá no extremo leste da Rússia, esse avião vai voar 11 horas dentro da Rússia. Então é muito grande, é muito grande. Eu estive lá com uma congregação de um pastor que esteve conosco já 2 vezes, e ele está vindo agora para o nosso encontro em Poços de Caldas. Está vindo ele, a esposa, mais um outro pastor com sua esposa, mais 3 pastores russos. Então, ali em Poços de Caldas vai ter belgas, ingleses, peruanos, que mais? Bolivianos, moçambicanos, baianos. Olha, é o pessoal mais diferente, vai ser o baiano lá, graças a Deus, né? Vai ser um tempo maravilhoso, maravilhoso. E eu estive lá para visitar esse, que foi? O povo mais bonito. É o povo mais bonito da terra, sem dúvida, né? E eu estive visitando uma congregação, só dando alguns detalhes para vocês, porque Rússia é um país tão distante da nossa realidade, né? A congregação que eu visitei, ela reúne num salão onde se reúnem outras 23 congregações. 23. Então é assim, faz turnos as reuniões. Por quê? Porque aluguel lá é muito caro. Você faz ideia do que é muito caro? Não? Não faz, né? Pois é, o casal que nos recebeu, ele paga perto de 18 mil reais de aluguel por mês da casa dele. Não é caro, né? É caro. Uma casa como aquela ali do Jorge, lá em Moscou, não sai por menos de $1,5 milhão de dólares. Então você podia vender a casa lá. Dá para levar a casa embora. Resolve todos os meus problemas. O problema é levar. Esse é o maior. A liberdade para reunir não existe. Não existe. Então, se a polícia pegar uma reunião que não foi liberada, cada participante daquela reunião paga $30 mil de multa. E nas casas não pode reunir mais que 4 pessoas, porque senão vira uma reunião. E uma coisa que me marcou muito foi uma reunião com a igreja do Uzbequistão. O Uzbequistão é uma das repúblicas da antiga União Socialista Soviética. E eu estive lá e foi num bosque a reunião. Claro que eles não pediram autorização. E aí eles falaram, vamos orar para ninguém denunciar, porque se a polícia chegar aqui, todo mundo vai embora, principalmente os estrangeiros, no meu caso. Porque é gente que está lá para trabalhar, gente que algumas estão lá clandestinas, e teve um batismo muito rápido, numa água muito gelada. Graças a Deus eu não fui convidado para entrar naquela água. E fui fotografar, e eles disseram, realmente, se você fotografar, por favor, não coloca na internet. Porque outra vez que fotografaram aqui, puseram na internet, quando o pessoal chegou lá na capital do Uzbequistão, a polícia já estava lá e pegou o pessoal. Então é alguma coisa difícil. E eles me contaram, assim, às vezes que a polícia pegou e bateu neles, assim, até cair desmaiado de tanto apanhar. Mas contando isso como se eu vim para cá e o trânsito estava pesado, eu apanhei da polícia, a mesma coisa. Para eles, o sofrer por causa do Evangelho é alguma coisa assim natural. É natural. Eu fico pensando muitas vezes em nós aqui, né? A nossa capacidade ou a nossa facilidade de fugir do sofrimento.
Mas, amados, eu fui muito impactado por aquele pessoal, muito impactado mesmo. Voltei muito marcado no meu espírito, no meu coração. Devo voltar lá no ano que vem de novo, para estar com aqueles irmãos sedentos. No ano passado, pela primeira vez na história da Rússia, saiu uma Bíblia num russo que eles podem ler. Porque a Bíblia que eles tinham até o ano passado é uma Bíblia num russo antigo que o povo não sabe ler. Só para vocês terem uma ideia, a moça que traduziu para mim é uma pessoa muito culta. E eu fui fazendo uma comparação da Bíblia em português com a Bíblia em russo, para que quando ela lesse russo eu acostumasse meu ouvido com a língua russa e saber mais ou menos onde eu estava. Ela não sabia ler a Bíblia dela. Então, pessoal que não é profundo na palavra, mas paga um preço para seguir a Jesus. Então eu quero que vocês se lembrem dos nossos irmãos lá, amém? Lembrem desses irmãos, lembrem dos irmãos ali em Moçambique. Deus tem abençoado muito o trabalho ali em Moçambique. Quando nós fomos ali a primeira vez, nós estávamos com 6 pastores. A última vez que estive, que foi em abril, a gente tinha ali mais de 70 pastores juntos, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor. Os nossos jovens que foram lá tiveram experiências maravilhosas. Uma delas foi comer rato. Experiência linda, maravilhosa, preciosa. Você precisa ver o Tony comendo rato. Conhece o Tony, né? Tony comendo rato. Foi um drama. Mas estou só lhe animando para você ir para Moçambique, tá? Em Guiné-Bissau, quando eu estive pouco tempo atrás, quando eu cheguei lá, os irmãos me avisaram: Jamê, se lhe perguntarem aqui se você gosta de cachorro quente, fala que não, porque pode ser. Lá é o seguinte: tudo que tem 4 patas e não morde primeiro, o pessoal come. Muito bem. Aquilo que nós compartilhamos sexta-feira à noite, sábado à noite e hoje de manhã, foi gravado, não é isso? Foi gravado. Não foi? Sexta não. Sexta não. Sexta não. Sexta não. Então os irmãos que ouviram têm a obrigação de transmitir o que ouviram. Correto? Eu não tenho culpa que vocês não gravaram, então vocês têm que passar o que vocês ouviram. E eu quero tentar resumir um pouco daquilo que eu comentei nessas 3 reuniões com vocês que não foram. Por que eu faço isso? Por que eu quero fazer isso? Porque eu entendo, amados, que essa palavra que Deus tem dado é uma palavra que vai mexer com a gente, mexer com a igreja, a gente aprender um outro nível de vida, uma nova compreensão do que Deus quer dar a nós. Então, por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 4. Lá em Jundiaí, onde eu tenho mais liberdade com os irmãos, eu digo para aqueles que não trouxeram a Bíblia: senta perto de um crente. Aqui eu não vou falar isso, tá bom? Não vou falar isso, porque eu não tenho liberdade de falar isso, tá? Então não vou falar, tá bom? O capítulo 4 de João tem uma história muito bonita. E ali são 2 personagens centrais, que é a pessoa de Jesus Cristo mesmo e uma mulher que a gente chama de a mulher samaritana. Correto? São esses 2 os personagens centrais desse livro. A história que eu quero falar a vocês começa no versículo 6. Quando Jesus chega numa cidade chamada Sicar, uma cidade da região de Samaria, e o texto diz que Jesus está cansado. É difícil a gente ver Jesus assim, né? A gente é acostumado a ver um Jesus glorioso, maravilhoso, e não ver um Jesus com alguma necessidade. Mas aqui ele estava cansado, com fome e com sede. Quer dizer, ele ali era um homem, no verdadeiro sentido da palavra, com todas as limitações que o homem tem. Cansado do seu trabalho de evangelização, cansado do seu trabalho de proclamação, com fome e com sede. E o texto diz que assim ele se assenta. Os discípulos saem para buscar comida para Jesus. Eles saem para procurar alguma coisa que pudesse
que pudessem comer. Nesse momento, chega uma mulher samaritana. Eu não sei quantas mensagens você já ouviu a respeito dessa mulher samaritana, mas eu quero dizer para vocês, eu acho que vocês vão concordar comigo, que toda mensagem que eu escuto a respeito dessa mulher é uma mensagem que não é muito louvável para ela, não é uma mensagem que louva essa mulher, não é uma mensagem assim que trata essa mulher com uma certa honra. Ao contrário, as mensagens que eu escuto a respeito dela são mensagens que deixam essa mulher numa situação muito difícil. E eu tenho aprendido uma coisa, amados: estude os personagens da palavra para não falar mal deles. Por exemplo, que se fala de Jacó, meu Jesus, olha, Jacó pode processar muito pregador aí, viu? Jacó pode processar, porque o que se fala mal desse homem, e o interessante, o que eu aprendi a respeito do ministério pastoral com Jacó é fantástico. Jacó é um exemplo de ministério pastoral, correto? Então toma cuidado quando você falar de um personagem da Bíblia, tá? Essa mulher chega, e essa mulher, ela tem algumas qualidades. Eu quero chamar sua atenção para algumas qualidades dela. Em primeiro lugar, essa mulher, ela é trabalhadora, porque sai de casa, vem distante, vem no poço e vem buscar água. Não havia torneiras, não havia encanamentos, e ela vem de longe buscar água. Ela mesma fala para o Senhor Jesus Cristo que o poço era fundo, não era uma cacimba, não era um lugar onde pegava a lata de água e puxava água, era um poço fundo. Então era a pessoa que se esforçava para suprir as necessidades da sua casa. Percebeu isso? Não? Muito bem. Quando Jesus pede água a essa mulher, ela revela um conhecimento da sua cultura, da situação em que ela vivia. Jesus pede água e ela faz uma pergunta de admiração, de perplexidade. Ela diz: como é que pode o Senhor, sendo judeu, pedir água a uma mulher samaritana? Então ela reconhece que Jesus, como homem, não podia pedir água a uma mulher, quanto menos uma mulher samaritana. Então ela compreendia o contexto no qual ela vivia. Jesus responde para ela que se ela soubesse quem é que estava pedindo água, ela pediria água. E aí ela revela um outro conhecimento. Ela diz assim: o Senhor, onde é que está o que o Senhor poderia usar para tirar água desse poço, sendo esse poço fundo? E Jesus diz assim que Ele é a água. E ela pergunta: você é maior do que o nosso pai Jacó? Você percebeu isso aí? Então era uma mulher que compreendia a origem única dos dois povos. Ela sabia que tanto judeus como samaritanos vinham de uma só origem. Então você percebe que essa mulher não era uma alienada, não era uma mulher preguiçosa, era uma mulher que compreendia a sua situação cultural, a sua situação social. Ela compreendia isso. Nesse momento, Jesus diz assim: olha, a água que você está levando para casa, você precisa voltar de novo para tornar a levar. Mas se eu lhe der da água que eu estou lhe propondo, você nunca mais terá sede. E a mulher, com toda humildade, fala: me dá dessa água. Então era uma mulher humilde, era uma mulher que conhecia a sua limitação e sabia que Jesus tinha algo melhor a oferecer. Nesse ponto, ao invés de Jesus dar água para ela, Jesus fala o quê? Vai e chama teu marido. O que a mulher fala? Ao invés dela falar assim: eu estou num processo, eu estou ficando, eu estou dando jeito, ela é clara, ela é transparente e diz: eu não tenho marido. Você percebeu ou não? Você é de confessar alguma situação oculta na sua vida para desconhecido? Sim ou não? Pois essa mulher fez isso. Então era uma mulher transparente. Uma mulher transparente. E Jesus fala com ela mais, e ela faz uma outra constatação. Ela olha para Jesus e diz assim: vejo que tu és profeta. Era uma mulher que tinha discernimento. Era uma mulher humilde, era uma mulher trabalhadora, não era uma pessoa alienada e tinha discernimento de quem era Jesus Cristo. Era um profeta de Deus. E ela faz a pergunta. Qual a pergunta que ela faz? Depois desse momento, qual a pergunta que ela faz quando ela percebe que Jesus é um profeta?
ela revela a busca que ela tinha no coração. Hã? Hã? Qual é a pergunta? Amado, essa pergunta é o centro do capítulo 4. O teu povo diz que deve adorar em tal lugar. Os nossos pais dizem que se deve adorar aqui nesse monte, o Monte Gerizim. Mas vocês dizem que se deve adorar em Jerusalém. Onde se deve adorar? Então essa mulher revela que ela tinha uma busca no seu coração, uma busca de adoração. Ela queria ser uma adoradora. E ela não estava satisfeita com aquilo que os pais falaram. Ela tinha uma necessidade de ela ouvir, de ela saber. Ela não estava conformada com a tradição. Ela não estava conformada com a história do seu povo, nem com a história do povo judeu. Ela queria ela saber. E aí ela faz uma pergunta a Jesus: onde se deve adorar? Interessante que ela faz uma pergunta de onde se deve adorar e Jesus responde de como se deve adorar. Você percebeu? Ela faz uma pergunta de forma e Jesus responde em conteúdo. Ela pergunta a respeito de local e Jesus responde a respeito de atitude. Correto? E Jesus está conversando com ela e ela diz assim: eu sei que quando o Messias vier, ele nos ensinará toda a verdade. Então era uma mulher que esperava o Messias. Essa era essa mulher que nós precisamos conhecer mais. Ela esperava o Messias. E ela tinha expectativa de aprender não somente onde se deveria adorar, porque na cabeça dela era uma questão de lugar, mas ela esperava que o Messias viesse e ensinasse toda a verdade de Deus. E aí Jesus diz assim: eu sou o que fala contigo. Amados, presta atenção no Novo Testamento e você vai perceber que Jesus não falou assim com as pessoas. Poucas pessoas Jesus disse que era o Cristo, para poucas pessoas, e essa mulher foi uma delas. Amém? Amém. E essa mulher, amados, o que ela faz nesse momento? O que ela faz? Ela deixa o cântaro e faz o quê? E vai lá para Samaria, vai lá para Sicar, anunciar ao povo da cidade que ela encontrou o Messias. Ela deixa o cântaro, e aqui a lição é o seguinte: quem encontra água viva, para de buscar outra água. Quem encontra água viva, deixa o cântaro, deixa as formas, deixa as religiões. Amém? Amém. Nós precisamos deixar os cântaros e encontrar com a água. Tem muita gente que está preocupada com o cântaro, e pinta o cântaro, e enfeita o cântaro. Mas, amados, o que importa não é o cântaro, é a água. É a água. Amém? E o que é que ela faz? Ela fica ali sentadinha, gozando daquilo que Deus deu? Não. Ela vai para os seus, entra na cidade e vai anunciar que ela encontrou o Messias. Amém, amados? Que qualidade você dá a essa mulher agora? Como você, que título você daria a essa atitude dela? Era uma mulher que não guardava o pão só para si, ela repartia. Você já encontrou o Messias? Não? Você já encontrou o Cristo? E você tem escondido o Cristo ou tem repartido o Cristo? O que é que você tem feito? Você sabe que tem gente que pensa que Deus é dos crentes, assim como tem uns que pensam que Deus é dos católicos. Amados, Deus não é evangélico, Deus não é crente, Deus não é evangélico, não é católico. Deus é Deus. E de quem é Deus? É dos judeus, dos samaritanos, evangélicos? De quem é Deus, amados? Deus é daquele que o busca. Deus é desse, daquele que o busca. E ela vai, anuncia os seus. E o que acontece, amados, que nenhuma outra pessoa do Novo Testamento consegue mexer com uma cidade como essa mulher mexeu. É verdade que Paulo mexeu com algumas cidades, mas ele mexeu porque o povo queria bater nele, perseguir, apedrejar, e ele fugiu da cidade. É verdade. Mas essa mulher não. Ela conquistou toda uma cidade. Amém? Amém. Mudou a visão dessa mulher? Não. Estuda mais sobre ela.
Você vai descobrir mais coisas na história dessa mulher. É que eu estou aqui dando uma resumida para a gente chegar no ponto central. E o ponto central é essa pergunta: onde se deve adorar? E qual foi a resposta de Jesus? Nem lá, nem aqui. Nem em Gerizim, nem em Jerusalém. Porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses tais que o Pai procura. Quando é que você procura alguma coisa? Quando essa coisa é cara para você e quando você precisa dela. Porque se alguma coisa não é cara para você, você não gasta tempo procurando. Sim ou não? Se a coisa não é valiosa para você, fala, deixa para lá, depois eu procuro. E esse depois fica para depois mesmo. E no mês que vem você não busca, no outro mês você não busca, no outro ano você não busca. Talvez um dia você ache. Mas aqui, mas quem está procurando é Deus. Deus está procurando. E a minha pergunta é: será que hoje o Senhor Deus vai encontrar a gente aqui? Uma definição de adoração seria o seguinte: adoração é o encontro de duas pessoas que se buscam. Quando eu busco a Deus e Deus me busca, isso é adoração. É o encontro de duas pessoas que se necessitam. Deus necessita de filhos e nós necessitamos de pais. E aí nós nos encontramos. Isso é adoração. Amém? Eu quero conversar com vocês um pouco sobre o que é adoração. Em primeiro lugar, quando o Senhor Jesus diz que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, isso nos faz compreender que existem pessoas que adoram a Deus não em espírito e nem em verdade. Pessoas que adoram de forma falsa e pessoas que adoram na alma ou na carne. Mas Deus quer elevar o nosso nível. Deus quer fazer com que nós o busquemos como Ele quer que nós sejamos. Que nós buscamos ser o que Ele deseja que nós sejamos. Adoração não é uma questão externa. Ainda que muitas vezes a gente fala assim: irmãos, vamos levantar a mão para adorar. Não é isso? Então parece que adorar é alguma coisa física, externa. Mas o que eu percebi na palavra é que adoração é mais do que uma atitude externa, é mais do que uma postura externa. Adoração é uma atitude interior. Por ser atitude, é interior. É alguma coisa que vem do coração. É alguma coisa que vem lá do centro do nosso espírito em relação a Deus. Quando você estuda adoração, você vai encontrar duas palavras que estão muito próximas de adoração. Uma é a palavra servir e a outra é a palavra escravo. Então, adorar, servir e ser escravo, essas três palavras trabalham muito juntas. Elas são muito próximas, o significado delas. A palavra servir significa trabalhar, significa prestar serviço a alguém, significa ajudar alguém, significa cooperar com alguém. E a palavra escravo significa estar preso a alguém, significa ser propriedade de alguém. É a tradução que nós mais usamos, é a palavra servo. E alguns, infelizmente, tomam essa palavra servo e usam como título: fulano de tal, servo de Deus, e coloca o S com o S maiúsculo, né? Como se fosse um status. Mas o escravo falava de serviço, de propriedade, a alguém que perdeu o direito e a autonomia de fazer o que quisesse fazer. Você é escravo? Você faz o que você quer? Ou você faz o que o Senhor quer? Assim, sinceramente, está gravando, mas não vamos colocar no YouTube não, pode falar. É que eu tenho visto cada coisa no YouTube, misericórdia. Que Deus perdoe.
Amém. Escravo é aquele que perdeu a autonomia. Escravo é aquele que não tem direito de ir para onde quer. Adorar e sacrificar estão sempre juntos. Interessante que, se você fizer uma pesquisa numa boa chave bíblica e pegar todos os textos onde aparece a palavra adorar, sabe o que é que menos aparece junto à palavra adorar? Música. É o que menos aparece. É que a gente liga adoração com música. Vamos adorar, então vamos cantar. Mas vai aparecer em Apocalipse adoração ligada à música. E eu aqui não sou contra a música. Eu creio que música é o único ministério eterno. Porque pastor vai perder o emprego, apóstolo vai perder o emprego, profeta vai perder o emprego, músico não. Tem estabilidade aí pro resto da eternidade. Tem, e nunca vai aposentar. Mas pastor, chegou o verdadeiro, né? Como é que a gente fica, né? Apóstolo, chegou o verdadeiro, como é que a gente fica, né? Não dá para concorrer com ele, né? Então a gente vai ter que dar um jeito de aprender música. Não é? Porque é a única coisa que vai restar. Mas eu quero só dizer, amados, que a maior parte, 90% ou mais dos textos que falam de adoração não fala de música. Fala de sacrifício. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo e leia 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. Primeiro Samuel capítulo 1, versículo 3. Diz assim: este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Adorar e sacrificar, essas duas coisas caminham juntas. Está falando de quem aqui? Está falando de quem? Elcana. Elcana era parente de quem? Ele tinha um parente. Sá, começa com Sá, termina com Moel. Isso, puxa. Samuel, pai de Samuel. E ele subia para adorar e sacrificar em Siló. Você achou aí, não? Em Siló. Sabe o que significa a palavra Siló? Descanso. Descanso. Aqui a gente começa a perceber o que é que a adoração faz na vida da gente. Nos coloca no lugar de descanso. O adorador é alguém que entrou no descanso de Deus. Amém? O adorador é aquele que abandonou suas próprias obras e descansou nas obras do Senhor. Amém? Mas é uma atitude de sacrifício. Quando você sacrifica o que você quer para que aquilo que Deus quer se estabeleça, esse é o lugar de descanso. Eu gosto muito daquele cântico do Salmo que diz que o pardal encontrou casa e a andorinha, e nós encontramos o que acontece em cima do altar? Fogo. É quando a gente pensa em altar, a gente pensa assim, na frente do altar e vendo o fogo comer. Mas, amados, quando a Bíblia fala de altar, é a gente em cima do altar e o fogo comendo. Você se lembra que Jesus prometeu nos batizar com o Espírito Santo e fogo? Lembra não? O que Jesus está falando? De que fogo ele está falando? É verdade que nós, os crentes, temos um palavreado todo diferente, né? Por exemplo, chega um crente segunda-feira no trabalho e fala assim: poxa vida, ontem caiu fogo. Quem está perto não entende nada. Se chamaram o bombeiro? Né? Não entende nada. Porque a gente pensa que fogo é culto avivado. Mas fogo, no pensamento de Deus, são provações que tiram de nós tudo que não presta. Então, quando o salmista diz: eu encontrei os teus altares, ele está dizendo: eu encontrei o meu lugar de sacrifício, que é o lugar da minha habitação, que é o lugar onde eu moro, o lugar da minha adoração, o lugar onde eu adoro ao Senhor. É um lugar de sacrifício, mas um lugar de morada, um lugar de descanso.
Amém? Você quer entrar nisso? Não. A porta é o sacrifício. O que você encontra depois dele é descanso. Você sacrifica você mesmo para encontrar o verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Existe um outro homem que eu comentei hoje, sei lá que dia que eu falei, que foi convidado para um culto. Alguém chegou para esse homem e falou assim: toma teu filho, teu único filho, a Isaac, o filho que amas. Quer dizer, você percebeu a descrição? Não. Toma teu filho, teu único filho, a Isaac, o filho que amas, que para não haver nenhuma dúvida sobre quem Deus estava falando, e me oferece em holocausto. O que é o holocausto? Mas que tipo de sacrifício? A maior parte dos sacrifícios, uma parte dele o sacerdote comia junto com o ofertante. O holocausto não, o holocausto era todo oferecido ao Senhor. Ninguém podia tocar no holocausto. Era totalmente do Senhor. E aí o Senhor está pedindo a Abraão para que Abraão ofereça um culto ao Senhor. E qual era o culto? Entrega do seu filho. E amados, nós temos que pensar o que aquele menino representava para Abraão. Aquele menino representava o futuro, representava próximas gerações. Quando ele não tinha um menino, ele faz uma pergunta a Deus: será que tudo que eu tenho eu vou deixar para um escravo? Eu não tenho filhos. Então fala de esperança, de expectativa, de projeção, de novas gerações à frente. E Deus chama Abraão e diz assim: entrega para mim todas as promessas que eu fiz a você. Renuncie a todas as promessas. É isso que Deus está falando para Abraão. Sabe por quê, amados? Porque Deus não quer que nós nos relacionemos com Ele baseado naquilo que Ele pode dar. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele sem promessas. Ah, se você casar comigo, eu prometo uma fazenda no Mato Grosso. Ah, então eu caso. Mas tem aquele caso da pessoa que quando foi ver o que era a fazenda, era um pedaço de pano lá no Mato Grosso, ali no Rio de Contas. Era uma fazenda no Mato Grosso. Aí quando você descobre que a pessoa casou com você interessado na fazenda, como é que você se sente? É por isso que Jesus, quando curava, diz assim: não conte a ninguém que eu curei. É por isso que Jesus, quando veio como carpinteiro, veio pobre, nascido numa manjedoura, sem apresentar nada de riqueza. Porque Jesus queria que as pessoas seguissem a Ele, não o que Ele fazia. Amém? Eu passei uma fase na minha vida que Deus pediu que eu renunciasse a toda a promessa que Ele me fez. Foi um dos momentos mais críticos da minha existência. E eu reagi, eu não reagi mal, mas eu reagi assim com muita intensidade. Deus foi me pedindo as coisas e eu usei uma expressão que vocês me compreendam, mas eu fui dizendo para Deus: Deus, o Senhor está perdoado que o Senhor prometeu aquilo, o Senhor está perdoado que o Senhor me prometeu aquilo, o Senhor está perdoado disso, o Senhor está perdoado de tudo que prometeu, o Senhor está livre. Eu só peço uma coisa: não me deixe ir para o inferno. Eu só não quero ir para o inferno, o resto, o Senhor está livre de tudo que o Senhor me prometeu. Porque nós corremos o risco de nos relacionar com o Senhor, não com Ele, mas com aquilo que Ele tem. Sim ou não? Você já aprendeu a relacionar com Deus sem olhar para as mãos dEle, olhar para o rosto dEle? Porque quando minhas meninas eram pequenas, quando eu chegava de viagem, me abraçava olhando para a mala. Ah, pai, você chegou? Cheguei. A mala ali, ó. E às vezes era só um tapinha assim de leve, corria para abrir a mala. E eu ficava frustrado, claro. Eu com saudade dela, elas com saudade da mala. Mas a gente não faz isso com Deus? Deus, eu estou aqui diante de Ti, então, porque eu estou diante de Ti, quero aproveitar para pedir. Estão me compreendendo, amados? Se não compreender, por favor, diz assim: já me volta a fita aí que eu não compreendi isso. Tá bom? Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho. Caminho de 3 dias. Por que 3 dias, amados?
Por que Deus não pediu que Abraão sacrificasse Isaac ali no fundo da tenda, pegasse um revólver, desse um tiro na cabeça do menino assim, pronto, no impulso? Por quê? Primeiro, não tinha revólver. Essa é fácil de responder. A segunda resposta, que é a verdadeira, é que o nosso culto, o nosso sacrifício não pode ser no impulso, tem que ser racional. Você tem que parar e pensar no custo daquilo que você está oferecendo a Deus. E Deus deu 3 dias a Abraão, para Abraão pensar se ele devia ou não sacrificar o filho. Amém? Eu estava na Bolívia uma vez, a igreja lá pediu que eu levasse minha esposa e minhas filhas, eu pude levar uma delas, a mais nova, porque queria conhecer minha família, e eu levei. Quando entramos na Bolívia, ali por Corumbá, a nossa filha pegou bronquite, pegou ameba, e nós ficamos ali na Bolívia em torno de 12 dias. 12 dias eu vi minha filha assim, declinando na sua saúde, declinando. E Irani passava o dia cuidando dela e eu passava as noites cuidando. Enquanto eu ministrava, Irani cuidava dela. À noite eu passava acordado cuidando. E eu tinha perdido uma amiga, esposa de um missionário, ali na Bolívia. Ela morreu de parto. E naquelas noites Deus me fazia muito lembrar daquela mulher que havia morrido ali nas missões. E uma noite, assim, depois de muita perda do coração, eu falei: Deus, se o preço para o avivamento na Bolívia é a vida da minha filha, aqui está minha filha. Eu entreguei minha filha. Graças a Deus, ela não morreu ali. Hoje é missionária na Inglaterra, está servindo a Deus ali. Mas só Deus sabe como foi difícil aquele negócio para mim. Aqueles dias, aquelas noites e aquela entrega naquela noite, eu nunca me esqueci. Eu entreguei ao Senhor. E amados, nada pode concorrer com Deus. Nada, absolutamente nada. Nem as promessas dele. Amém? Nem as promessas. Eu espero que enquanto eu estiver falando aqui, vocês se lembrem das promessas e coloquem cada promessa no altar. Deus, o Senhor não é obrigado a cumprir. Eu tenho escutado as coisas aí, as pessoas dizem: não, Deus, tu és obrigado a cumprir. Mas Deus não é obrigado a cumprir nada não. Deus é maior que a sua palavra. Ou não é? Deus é maior que a sua palavra. Eu tenho ouvido pessoas falar: não, você tem que encostar Deus no canto da parede e falar: o Senhor prometeu, agora tem que cumprir. Vá um filho meu falar isso comigo. Mas vai levar mesmo, não promessa. Vai levar e cinta. Que é isso? Tentar oprimir Deus? Em hipótese nenhuma. Amém, amados? Não imprense Deus no canto da parede. Porque se você conseguir imprensar Deus no canto da parede, ele não é Deus, está imprensando outra coisa, mas não Deus. Nosso relacionamento tem que ser com o Senhor. É claro que ele cumpre as promessas, mas ele tem que ter liberdade de cumprir ou não cumprir. Amém? Muito bem. Vamos voltar para Abraão. Abraão caminha 3 dias. Chega um momento que o filho dele faz uma pergunta. E essa pergunta do filho revela toda uma cultura, toda uma compreensão das coisas de Deus. O que é que esse menino pergunta? Pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? Esse menino, amados, ele revela um conhecimento da vida do pai. Porque Abraão era um homem de altares. Se você se lembrar da história de Abraão, quando Abraão entra na Palestina, ele entra lá por cima, lá pelo norte, numa região chamada Padã Arã, onde morreu Terá. E quando ele entra ali, ele levanta um altar ao Senhor. Ele vem descendo para o sul, ele faz um altar entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Ele vem descendo mais para o sul, chega em Betel ou Luz, e ali faz um outro altar ao Senhor. Ele vai para o Egito, quando dá fome, quando aparece a fome ali na Palestina, ele vai para lá, acontece aquela história dele oferecer a mulher dele, Deus protege, Deus evita que a mulher dele tenha relação com o rei,
E ele volta, quando ele volta para Betel, ele faz um novo altar. Então aquele menino, mas ele cresceu junto com o pai, vendo o pai oferecer sacrifício ao Senhor. E aí o pai fala assim: filho, vamos num culto. E ele olha para a mão do pai e não vê a oferta. Ele fala: pai, tem alguma coisa estranha. Onde é que nós vamos, pai? Ah, nós vamos para o culto. Sim, pai, mas cadê a oferta? Como é, pai, que o senhor vai para o culto sem oferta? O que é que você trouxe hoje para o culto? Ou você é daqueles que cantam: eu vim buscar minha bênção? No culto a gente vem dar a bênção e não buscar. Algum amém por aí? Não? No culto, quem recebe presente é Deus, não nós. Porque o culto é ao Senhor. E eu comentei com os irmãos uma coisa que eu acho estranha na atitude de algumas pessoas, é que ela diz assim: eu não gostei hoje do culto. Eu falo: que pena, não foi para você? O culto não é para você não, o culto é para Deus. Ah, não gostei das músicas. Que pena, que pena. Se você quiser música para você, contrate uma bandinha, toca embaixo da sua janela e pronto. Mas culto é para o Senhor. Amém? É para o Senhor. E é o culto racional. Sabe o que é que a gente tem procurado fazer lá em Jundiaí? E na minha casa eu estou procurando fazer isso. Sempre levar, além dos dons, sempre levar um presentinho para alguém. Onde é que está Cristo, hein? Onde é que está Cristo hoje? Hã? Olha para o lado aí. Olha para o lado, aí está Cristo. Então a gente leva um presentinho para dar a alguém na reunião. E de preferência a gente dá para aquela pessoa que não tem possibilidade de devolver outra coisa para a gente. Porque se eu der para alguém que vai dar um melhor para mim, não é culto. Porque culto é perda. Culto é prejuízo. Culto é entrega. Culto é renúncia. Tira o L e coloca um S. Custo. Culto tem que custar. Se não custa, não é culto. Amém? Amém. Teve um homem que foi chamado por Deus para fazer o sacrifício, que foi Davi. Lembra? Deus falou assim: vai lá na terra de Araúna e oferece o sacrifício para mim. E Davi foi. Nas terras de Araúna. Araúna de que nação ele era? Ele era dos Jebuseus. Agora eu quero lhe esclarecer uma coisa, se você não está lembrado. Jebuseu era uma das 9 nações que estava na terra prometida quando o povo entrou. Ora, Deus falou que ia tirar um povo por ano daquela terra. Então em quantos anos Deus tiraria o povo? 9 anos. Só que Deus não tiraria sozinho. Deus ia usar o povo para tirar os Jebuseus, Cananeus, Perezeus, Heteus, Girgazeus, Amorreus, Eveus. Deus ia usar o povo para tirar essas nações dali. É verdade que a força vinha de Deus, a graça vinha de Deus, mas era o povo que tinha que se esforçar para tirar. Agora, já haviam se passado mais de 9 anos e ali estava um Jebuseu que não foi tirado. E você sabe que terra era aquela? Você sabe que terra era aquela onde Jebuseu estava? No lugar do altar, no lugar do templo. E é ali que Satanás gosta de ficar. É ali que Satanás gosta de ficar, no lugar do sacrifício. E você sabe qual é a mensagenzinha de Satanás para a gente não ir para o sacrifício? Tem compaixão de ti mesmo. Quantos têm ouvido essa palavrinha aí? Quantos têm ouvido? Deixa eu ver. Tem compaixão de ti mesmo, não se entrega tanto não, assim sim, mas assim também não, né? Não seja fanático, sacrifício Jesus já fez. Você já viu isso? Não? Você sabe quem ouviu isso também? Jesus. Quando Jesus fala que importa que o Filho do Homem suba para Jerusalém, e lá ele seja entregue às autoridades, lá seja esbofeteado, lá ele seja morto, crucificado, e depois no terceiro dia ressuscite, diz a palavra que Pedro toma Jesus de lado, chama Jesus, e o texto no original grego é muito interessante, que a ideia ali é que Pedro chegou Jesus, pegou Jesus pelo ombro e sacudiu Jesus para Jesus acordar daquela mentalidade negativista.
Jesus, pare de pensar nisso, dá azar. Isso vai dar azar, afinal vai acontecer, você está falando vai acontecer, então pare de falar nisso. Isso não te acontecerá. Como é que Jesus trata isso? Arreda de mim, Satanás, porque você não cuida das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. De que o homem cogita? Tem compaixão de ti. Ah, não dá isso não, isso é muito caro. Você vai dar essa camisa para aquele irmão? É a melhor camisa que você tem. Você acabou de ganhar no seu aniversário, é a melhor que você tem, é a mais bonita, que você mais gosta, que você vai dar. Passa na loja ali, compra de R$1,99, dá para o irmão. Tem compaixão de ti mesmo. Você já viu isso? Não? Quando você chegar no seu guarda-roupa, pegar uma roupa para dar para alguém, que roupa você vai pegar? É a que você mais gosta. Se você pegar a que você mais gosta, isso é culto. Se você pegar a que você está meio enjoado, você já usou 2 domingos seguidos, mas tem uma coisa que eu não entendo, é isso, viu? Você usou essa roupa no domingo passado, vai usar de novo. Meu Deus do céu, o que tem a ver? Hoje é o dia, a roupa está limpa. Os mistérios da humanidade, né? Principalmente a humanidade feminina, né? Se você não der o que você gosta, não é culto. O culto é quando você dá o que você gosta, o que é caro para você. Você sabe como é que se mede a esmola? Quando é que se mede uma esmola? Quando é que você sabe que o que é uma esmola? É quando aquilo está sobrando. Agora você sabe quando é que é oferta? Quando aquilo vai fazer falta. A oferta que não dói, não é oferta, é esmola. A oferta que não vai fazer falta, não é oferta. Por favor, não ofenda a Deus com esmola. Não ofenda ao Senhor com esmola. Porque Deus não deu um dos filhos que Ele tinha. Ele deu o único filho. Ele não era o melhor filho. Ele era o único. Amados, esse é o padrão de Deus. Quando Deus pede a Abraão, seu filho, o único filho, o filho a quem ele amava, Deus está falando dele mesmo, porque era aquele filho que ele ia dar. O único filho, o filho a quem ele amava, é esse que ele dá. Os irmãos estão compreendendo o que é culto? Vamos voltar para Davi. Davi chega na terra de Araúna. E o que Araúna faz? Araúna vê Davi chegando. Eu estou citando 2 Samuel capítulo 24. Quando Davi vem chegando, Araúna corre para ele e diz assim: o que você quer, meu rei? E aí Davi diz assim: eu vim sacrificar na sua terra. E o que Araúna propõe? Toma aí os bois, toma a lenha, toma o carro, oferece. Eu não vou te vender nada não, meu rei. O que você acha? Araúna era um homem generoso ou astucioso? O que você acha? Era um homem generoso? Sim ou não? Estão dormindo, amados? Estão cansados? Araúna era um homem generoso ou astucioso? Astucioso. Porque se Davi tivesse aceitado a terra, teria oferecido, iria embora, e de quem continuaria sendo a terra? De Araúna. E aí Davi fala aquela famosa e maravilhosa frase: de modo nenhum, porque não oferecerei a Deus alguma coisa que não me custe nada. O que eu vou oferecer a Deus é aquilo que me custa. E ele foi, comprou a terra, e foi nesse lugar que foi edificado o templo para o sacrifício do Senhor. Mas a coisa mais importante na vida de um cristão é o sacrifício. Se você estudar a história de Neemias, quando
Neemias vem de Suzã, chega em Jerusalém para restaurar os muros ali. Sambalá, Tobias e Gesem, os 3 inimigos de Neemias, chegam para ele e dizem assim: restauraria o sacrifício esses fracos judeus? Então o objetivo de Sambalá, Tobias e Gesem não era impedir a reconstrução dos muros, era impedir que os judeus entrassem de novo numa vida de sacrifício, de adoração ao Senhor. Pensa nisso. Satanás vai fazer tudo para tirar a nossa capacidade de renúncia, a nossa capacidade de sacrificar ao Senhor. Pensa nisso. Pensa nisso. Vamos continuar um pouco mais. A submissão é uma consequência direta da adoração. A rendição é uma consequência direta do reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor. Você quer ver uma história esquisita de adoração? Quer ver, não? Leia Marcos capítulo 5. Vê aí quem é que está adorando. Marcos 5, 6. O que é que diz na sua Bíblia? Marcos 5, 6. Vê aí o elemento que está adorando. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Está falando de quem? 6.000 demônios. Um culto de adoração do demônio. Adorando a quem? A Jesus. Mas eu pergunto, era em espírito e em verdade? Não. Então tem gente que reconhece que Jesus é Senhor, se dobra diante de Jesus, mas não o adora de coração. Até sabe, não, Deus é poderoso mesmo, Deus é verdadeiro, Ele é poderoso, Ele é onipotente, e Ele até se dobra, mas não é de coração. Não é uma rendição, não é produto de gratidão, não é produto de amor, não é produto de afeição, é um produto de mero reconhecimento de que o Senhor é mais poderoso. E o demônio fala: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, viestes a perder-nos antes do tempo? Quer dizer, o demônio conhecia escatologia, sabia que ia acabar no fogo do inferno, só que ele também sabia que não estava na hora. Então ele pediu a Jesus para ele fazer um estágio nos porcos, e foi lá para os porcos, e Jesus deixou, e ele se submeteu. A mera submissão, o mero reconhecimento, ou simples reconhecimento de que Jesus é poderoso, ainda não é adoração em espírito e em verdade. Amém, queridos? Com isso, amados, eu gostaria que a gente pensasse na nossa adoração ao Senhor. A adoração define quem é Deus para mim. A minha adoração mostra quem é o meu Deus. Em Êxodo 32, verso 8, conta uma das histórias mais tristes da história do povo de Deus. Moisés estava no monte, já fazia 40 dias que ele estava lá no monte, recebendo as instruções, recebendo a palavra de Deus. E aí chega um momento que Deus, olhando para o povo lá embaixo, Deus vê um quadro terrível. Que quadro Deus vê? Que quadro Deus vê? O povo adorando um bezerro. E eu fico assim realmente perplexo, fico admirado com a atitude de Arão. Porque o povo pressiona Arão, está naquele deserto, pressiona Arão e diz: Arão, quem é o nosso Deus que nos tirou do Egito? E muitas vezes o povo pressiona Arão para que Arão levasse o povo de volta para o Egito. E Arão, pressionado, se rende ao povo e chama o povo, e o povo traz os anéis, os colares, os brincos, os diademas, os braceletes de ouro, e o povo traz, e ele pega esses braceletes de ouro, faz a forma. Você já viu fundição? Não? Você já foi na fundição? Quem foi em fundição aqui? 2 pessoas. A fundição é o seguinte: é feito um molde de areia, o molde de acordo com o objeto que você quer que apareça, que surja.
E aí põe aquele molde ali. No caso, deveria ser 2 moldes, os 2 lados de um bezerro. Deveria ser 2 moldes. Esse ouro é posto num objeto chamado cadinho, que é um objeto especial que não derrete com fogo, para derreter o que está dentro dele. Então é um negócio extremamente trabalhoso. As pessoas trazem, colocam o ouro dentro do cadinho, acende-se uma fogueira muito forte e aí o ouro derrete. Aí pega-se esse cadinho e joga nas 2 metades do bezerro. Quando está frio, junta e solda. Quer dizer, é um trabalho difícil. E aí Deus fala o que acontece. Quando Moisés desce e vê, ele chama Arão e diz: Arão, o que você fez? Lembra qual é a resposta de Arão? Eu não sei. Jogamos ouro no fogo aí, saiu isso. Mentiroso. Mentiroso. Não assumiu o pecado. Não assumiu o que fez. Eu joguei aí, esse negócio saiu aí, pulando do fogo. Mas Deus, olha o que Deus fala. O povo se desviou depressa do caminho que ele havia ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. De novo, adoração e sacrifício caminhando juntas, agora não para o Senhor, mas para um bezerro. E aí Arão diz ao povo: estes são os teus deuses que te tiraram do Egito. A gente fica horrorizado com essa história, sim ou não? Mas eu quero dizer para vocês, amados, que muitas vezes nós temos a mesma atitude. Quando a gente tem aquela atitude que diz assim: não, quem me curou foi o médico, quem me deu sustento na minha casa foi o meu trabalho, é de novo tirando a glória do Senhor e dando a glória a pessoas. Esses tempos atrás eu vi no consultório médico uma plaquinha, e a plaquinha era o seguinte: Deus cura e o médico cobra. Médico sábio, médico honesto, porque quem cura a gente não é nenhum médico. Você sabia disso? Não? Quem é que põe pão na sua mesa? Ah, não é sua força, não? Não é sua inteligência? Não é o seu trabalho? Não é porque você é trabalhador? Quem põe pão na sua mesa todo dia é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a gente agradece antes de comer. A gente agradece antes de comer, amado, não é para acabar o veneno da comida, as toxinas, santificar para que não tenha triglicérides, colesterol, não é isso não. A gente ora porque a gente reconhece que quem pôs pão na mesa da gente foi o Senhor. Amém. Amém? Eu contava hoje de manhã a história de uma velhinha que tinha muita fé em Deus. E assim, uma fé que ela demonstrava, que ela orava, Deus dava e tudo. E tinha uma molecada ali, muito tentada perto dela, né? E a molecada falou: vamos brincar com essa mulher? Vamos. E escutaram a mulher orar, que a mulher estava pedindo carne. Deus, manda carne para mim, que não tem carne. E os meninos falaram assim: vamos pregar uma peça nessa mulher. Foram lá no açougue, compraram carne e jogaram pela janela em cima da mesa da mulher. E a mulher falou: Jesus, muito obrigado, você mandou carne. A molecada falou assim: você está enganada, nós que trouxemos para você. Ela falou: pode ter até sido o diabo, mas foi Deus que mandou. Quem é que põe pão na sua mesa? Quem é que te dá roupa? Quem é que deu carro a você? Aliás, desculpa, quem é que emprestou o carro para você? Quem é que emprestou a roupa para você? Quem emprestou a casa para você? O que é que você tem? Nada. Quando tiver pão na sua mesa, o que é que você deve fazer? Obrigado, Pai, porque hoje tu mandou pão. E quando não tiver, obrigado, Pai, porque hoje tu não mandou. Tem nada a ver com o diabo, amado. Nós somos filhos de Deus. Amém. O diabo não interfere na nossa vida, porque nós estamos escondidos em Deus. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém. Você sabia disso? Não? Quando é que a gente esconde uma coisa? Quando a gente não quer que ninguém ache. E Deus nos escondeu dentro de Cristo. Amém. Agora, por favor, não põe a cabeça de fora não, que ele vem chumbo. Fique sempre escondidinho e o diabo não lhe acha. Amém. Você sabe por que o diabo acha muito crente? Porque ele sai de Cristo. Não sai de Cristo. A Bíblia fala do arganaz. Sabe o que é arganaz? Não. É um coelhinho pequenininho das montanhas. E diz que ele é o animal mais sábio dentre os animais, porque ele faz a sua casa na rocha. Vem a águia e não pega ele, porque ele é forte? Não, porque a rocha é forte.
Não saia da rocha. Amém. Não saia da rocha. Confie na rocha todos os dias da sua vida. É Ele que sustenta você. Nunca atribua, nem a você, nem a qualquer homem, alguma coisa que tenha vindo para você. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Amém? Vamos ser mais gratos? Amém. Atitude de adorador. Vamos ver um outro culto que Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. O que diz a sua Bíblia? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Pessoal daí de trás ouviu? Ouviu? Ninguém pode servir a dois Kyrios. A dois Kyrios, a dois senhores. Ninguém pode, não significa ninguém deve. Jesus não está falando que a gente não deve. Ele está falando que a gente não consegue. Você não consegue adorar a dois deuses ao mesmo tempo. Sabe aquela história de gente que diz que acende uma vela para o diabo, outra vela para Deus? De fato, quem acende uma vela para Deus e uma vela para o diabo, está acendendo duas para o diabo. Ninguém consegue andar com o pé em duas canoas. Ninguém consegue andar em dois caminhos. Ninguém consegue servir a dois senhores. Amém? Ninguém consegue. E aqui ele coloca o resultado de forma assim muito antagônica, muito contrária. Ele fala assim: aborrecer um e amar o outro. Ele coloca as duas coisas assim muito contrárias. Se você aborrece um, você ama o outro. Se você ama esse, você aborrece aquele. Ou você se devota a esse, ou você despreza. Não tem jeito de devotar, de desprezar um pouquinho, de amar um pouquinho. Ou amamos ou odiamos, ou adoramos ou aborrecemos. Amém? Não há possibilidade de fazer as duas coisas juntas. Ou nós somos totalmente do Senhor, ou nós somos totalmente do diabo. Não tem jeito, amados. Não tem jeito. Mas eu chamo sua atenção para o que Jesus diz aqui, a quem se pode prestar culto. Aí ele fala de Deus e fala das riquezas. Quando ele fala de riquezas aqui, ele não está falando de medida, de quanto é essa riqueza. Ele não está falando de alguma coisa concreta. Ele está falando de uma riqueza. E uma riqueza depende do valor que você dá a ela. Pode ser um chinelo velho, pode ser uma bicicleta velha, pode ser um Fusquinha, pode ser um Porsche, pode ser um Lamborghini, tanto faz. O que vai determinar a riqueza é o tanto do coração que você põe naquilo. Me compreende, amados? O problema não é a quantidade de coisa que você tem. O problema é o tanto do coração que você tem naquilo. Eu contei para os irmãos um testemunho de uma senhora de uma congregação ali de Campinas, e ela dizia que ela resolveu oferecer a casa dela ao Senhor. E eu conheço a casa dela, é uma senhora casa, piscina, casa assim, de gente grande. E ela falou que resolveu entregar a casa ao Senhor. Como? Pôs uma cruzinha lá na frente e consagrou, passou óleo e consagrou? Não. Entregou a casa para os irmãos da igreja, chamou os jovens para brincar na piscina, colocou a churrasqueira para o povo usar. Essa foi a forma que ela dedicou a casa ao Senhor. Ela falou, porque até aqui eu servia a casa. Ninguém entrava na minha casa, não tinha reunião na minha casa, porque era o sofá muito caro, tapete muito caro. Ela falou, agora não, a casa agora é de Jesus e os irmãos vão usar. A casa deixou de usá-la e ela passou a usar a casa. O problema não é ter casa, o problema é quando a casa tem a gente. Esse é o grande problema nosso. Aí eu comprei um carro muito bom, ninguém anda nele, então o carro não presta. Não importa a marca, ele não presta.
Se não serve para os irmãos, esse carro não presta. E eu aconselho os irmãos lá a comprar carro grande, para transportar os irmãos. Ah, mas vai riscar o banco. Não é seu, é do Senhor. Quem tem que se preocupar com o banco do seu carro é o Senhor. Você tem que só limpar. Essa é a sua obrigação, limpar o carro para os irmãos usar. E no posto passar e encher o tanque para os irmãos usar. Enquanto eu estou aqui, amados, eu não sei onde é que está meu carro. Estou falando isso com certeza. As multas são minhas. Não importa quem sofreu, mas são minhas. Vem para o meu prontuário. Mas o carro está lá vagando lá. Feito um peregrino lá nas terras paulistas lá. Não é meu? Não é meu? Amém, queridos? Você não pode servir a Deus e as riquezas. Aqui, algumas versões falam de Deus e Mamon. O que significa Mamon? O que significa a palavra Mamon? Confiança. A palavra Mamon significa confiança. Por que significa confiança? Porque as riquezas pretendem dar para nós o que Deus diz que vai dar. Você entendeu ou não? O que a riqueza oferece a gente? Vamos lá. Conforto. Prazer, conforto, segurança, estabilidade, paz, poder, tranquilidade. Não é isso que a riqueza oferece? Sim ou não? Sim. Eu estava brincando hoje com os irmãos, falando quando você pega assim, depois do pagamento, pega o cartão de crédito, chega no shopping, levanta o cartão e fala assim: eu tenho a força. Correto? E sai assim brandindo aquela espada lá dentro de todas as lojas, né? Aí um dia a fatura chega. Opa, derrota. Aí o que é que você fala? Sinto que de mim saiu fraqueza. Mas não é isso que o dinheiro oferece? Poder. Eu contei para os irmãos hoje uma situação que eu passei durante algum tempo da minha vida. Eu percebi que a minha adoração, ela era assim, era tipo uma montanha-russa. Era a minha adoração. Eu parei para me analisar e eu descobri que esse ciclo, esses baixios, acontecia em determinada época do mês. E eu descobri que eu tinha TPS. Sabe o que é TPS? Tensão pré-salarial. Uns dias antes de receber o salário, quando eu percebi que tinha mais mês que salário, eu começava: Deus tem misericórdia, estica o salário, meu Deus tem misericórdia. Os cultos para mim era culto só de pedir: Deus tem misericórdia, está acabando, vai chegar aquela fatura, vai chegar isso, aquela prestação, Deus tem misericórdia. Mas no dia que recebi o salário, eu chegava no culto, chegava assim por cima: louvado seja o teu nome, tu és poderoso, Senhor. Eu estava adorando a quem? Mamon. Mamon. Eu era um servo de Mamon. Eu não era servo do Senhor. Servo de Mamon. E Mamon controlava minhas reações, Mamon controlava meus sentimentos. Amados, realmente as riquezas prometem tudo que nós falamos aqui, só que o preço que ela cobra é muito alto. Agora Jesus promete e dá, e nós não pagamos nada, porque Ele nos deu tudo. A quem você serve? Eu quero lhe dar aqui algumas ideias, ou pelo menos 3 ideias, para você discernir a quem você está adorando. Pode ser, não? Pode ser? Mas antes de falar isso, eu quero só lembrar você de 2 pessoas no Novo Testamento que mostraram para nós o seguinte: que a forma como eles trataram o dinheiro determinou o destino deles. A forma como eles trataram o dinheiro determinou o destino deles. Um deles é Zaqueu. Lembra de Zaqueu? O que é que Zaqueu fez? O que é que Zaqueu falou? Eu vou pegar meus bens e dar a metade aos pobres. E se por acaso eu defraudei alguém, ele diz assim: por acaso, porventura. Outro já disse que Zaqueu era ladrão. Já pega nessa expressão de Zaqueu: se porventura eu defraudei. Aí eu já vi pregação falar que Zaqueu era ladrão. Ele não afirmou, ele não estava confessando que roubou nada. Ele disse: porventura.
eu vou dar 4 vezes mais. O que Jesus disse? Hoje, nesta casa, entrou salvação. Por quê? Porque Zaqueu parou de adorar a Mamon. Você quer saber quem é o outro? Aquele jovem rico, que adorava Mamon. E a única forma, amados, de matar Mamon é a gente renunciar a tudo que a gente tem. E foi o que Jesus falou para ele: vai, vende o que tens, dá aos pobres, toma a tua cruz e me segue. E o rapaz se afastou de Jesus porque tinha muitos bens. Você percebe que a forma de tratarmos as riquezas determina o nosso destino? Amados, isso é muito sério. Há um livro, que eu não sei se a gente consegue ler ainda, de um irmão pastor no Rio de Janeiro, que já não está mais nessa terra, já está com o Senhor, Roberto McAllister. E o nome do livro é Dinheiro, Assunto Altamente Espiritual. O amor ao dinheiro é raiz de poucos males. De muitos males. De todos. Todos. Então esse é um assunto que nós precisamos trabalhar no nosso coração. Vocês podem dizer amém, não? Amém. Esse é um assunto que nós precisamos trabalhar. A cobiça e a sepultura nunca dizem basta. Quanto mais a gente tem, mais a gente gasta, mais enrolado a gente fica. Tem gente que chega para mim e fala: Jamê, eu queria que você orasse aí para Deus aumentar meu salário, porque eu estou ganhando muito pouco. Eu falo: não vou orar não, irmão, porque você está pecando com salário mínimo. Se Deus dobrar, você vai pecar com dobrado. Então peque só com isso. Peque só com isso. Então tem gente que Deus não vai aumentar o salário, sabe por quê? Por misericórdia. Não é por maldade não, por misericórdia. Deus é tão bom que faz a gente ficar só com um pouquinho, para a gente aprender a controlar um pouquinho. Agora é claro que quando você é fiel no pouco, Deus coloca você sobre o muito. Amém? 3 sinais para saber como é que está a nossa situação. Se o seu trabalho, se a sua busca de riqueza está tirando você do seu tempo com Deus, da sua vida pessoal com Deus, do seu tempo a sós com Deus, você está adorando Mamon. Compreendeu ou não? Compreendeu? Quer que eu repita? Eu vou repetir. Se a sua busca de trabalho, se a sua busca de riqueza está tirando você do seu tempo pessoal com Deus, não importa se você trabalha numa fábrica ou na sua própria cozinha, não importa se você trabalha no escritório ou na sua própria casa, se o trabalho está tirando você do seu tempo com Deus, ou se está me tirando do meu tempo com Deus, eu não sou adorador do Senhor, eu sou um adorador de Mamon. Dá para entender isso? Não. Segunda coisa, se aquilo que eu tenho não está servindo para suprir as necessidades dos santos, dos necessitados, eu estou adorando a Mamon. Você se lembra de Efésios? Quando diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes peça aos irmãos, porque é melhor pedir do que roubar. Amém? Trabalho. Não é assim que está escrito, não? Não? Mas não é melhor pedir do que roubar? Não. Tem umas pessoas que vêm pedir dinheiro para a gente, assim: eu estou te pedindo que é melhor pedir do que roubar. Não, melhor trabalhar. Que história. Ele raciocina pelo pior. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Que mais, amados? Para ter com que repartir aos necessitados. Por que você trabalha? Para suprir aos outros e não a você. Ah, mas eu pensei que eu tinha que trabalhar para o meu conforto. Você está enganado. Você tem que trabalhar para que do seu lado não haja necessitados. É uma revolução. Ou não é? É uma revolução. Por quê? Porque no mundo as pessoas trabalham para ter e são reconhecidas pelo que têm.
Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus é o seguinte: não sabendo o que vai ser no dia de amanhã, reparte com 7, reparte com 8, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o colherás. Já que eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, eu vou repartir com 7, vou repartir com 8, vou distribuir à esquerda e à direita. Amém, amados? O padrão, o conceito do reino de Deus é totalmente diferente dos conceitos humanos. Então, se pessoas estão sendo supridas em suas necessidades com o seu trabalho, você é um adorador do Senhor. Terceiro sinal. Se o que você ganha com o produto do seu trabalho, você está usando para que pessoas conheçam a Jesus Cristo, você é um adorador do Senhor. Eu vou explicar usando um texto da palavra. Das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando as riquezas acabarem, os amigos recebam vocês onde? Nos tabernáculos eternos. Amados, só existe um motivo pelo qual eu estou aqui na face da terra: é levar pessoas para o reino dos céus. Não existe outro motivo. Se você está aqui na face da terra para ter um diploma, para ter uma casa, para ter um carro, você é igual os gentios. E Jesus fala: são os gentios que se preocupam com isso. Não é assim que ele fala? Tendo o que comer, o que beber e o que vestir, estejamos resignados. Amém? Não é resignado, não é contente. Hoje na mesa tem só um ovo. O que a gente faz? Glória a Deus, solta foguete. Contentamento é isso. É quando o seu time ganha Libertadores, quando o seu time, que não é o caso meu, está amarrado. Você fica contente, você grita, você pula. Tem só um ovo frito lá na mesa, o que é que você faz? Você pula, você grita, você adora a Deus. Senhor, tem um ovo, aleluia. Agora, como é que é resignado? Deus, tem um ovo aí, ele tem graça a Deus por tudo, né? Eu já estou meio enjoado de ovo, mas... amados, eu e minha esposa estávamos em Manaus. Ganhamos um saco de feijão que, segundo a pesquisa arqueológica, aquele feijão deve ter vindo na Arca de Noé, de tão duro, e não tinha gás. Eu passava durante o dia, a gente estava construindo um barco, eu vinha lá da construção do barco, pegava madeira nas portas da loja e colocava aquele feijão para cozinhar a noite toda com madeira de tábua, de caixote. E claro que de manhã o feijão estava lá invicto. E a gente pegava aquele feijão, batia no liquidificador e a gente comia aquilo lá, com todo o gozo no coração. Até que um dia o feijão acabou. Então tinha um abacateiro no fundo do quintal, sem açúcar, sem leite, sem nada, era aquilo que a gente comia. Até chegou um dia que acabou o feijão, acabou o abacate, e a gente sentava ali à mesa e dizia: Deus, muito obrigado, que hoje o Senhor não mandou nada, louvado seja o teu nome. Certamente o Senhor quer que a gente faça regime, certamente a gente está meio gordinho, louvado seja o teu nome. Nunca morremos de fome. Aqui estamos, precisando perder peso. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amados, que Deus nos dê um coração grato. Coração grato. Toda riqueza que chega na sua mão, toda riqueza, o seu salário, tudo que você ganha em termos de dinheiro, tem origem iníqua. Tudo tem origem iníqua. Você conhece a história do rei Midas? Quem conhece a história do rei Midas? O rei Midas é uma história grega. Diz que esse rei Midas queria ficar rico, mais rico do que era. E ele recebe um dom de tudo que ele tocava virava ouro. E ele morreu de fome. Porque ele tocava no pão, tocava na comida e virava ouro, e ele morreu de fome. O homem tem um dom de rei Midas ao contrário. Tudo que o homem toca é contaminado pelo pecado. E o dinheiro que você recebe da sua empresa pagadora, seja qual for, ela tem uma origem iníqua, porque passou na mão do homem, é sonegação, é opressão de empregados.
E quando chega na nossa mão, nós temos que santificar esse dinheiro. Santificar no sentido de adorar a Deus, de consagrá-lo ao Senhor, mas santificar no sentido de dar um destino correto a esse dinheiro. E sabe qual é o destino? Levar pessoas para o reino eterno. Um dia, essas riquezas vão acabar. E quem é que você vai encontrar? Você vai encontrar essas pessoas no reino de Deus. Amém? Amém. Eu contava para os irmãos hoje de manhã que eu estava no enterro, no funeral, e estava um senhor assim, bem simples do meu lado, e ele olhava para o caixão, ficava lá. Aí ele soltou uma frase. Ele falou assim: caixão não tem gaveta. Falei: como? Caixão não tem gaveta. Ele me calou. Falei: o que é isso? Caixão não tem gaveta? Caixão não tem gaveta? Falei: puxa vida, é verdade. Ninguém leva nada. Não dá para pôr uma gaveta no caixão para você levar dinheiro, roupa. Não dá. Nu vimos a terra, nu iremos ao Senhor. Não dá para levar nada. A única coisa que nós vamos levar são as pessoas que nós ganhamos para Jesus. É a única riqueza que nós vamos levar. 3 sinais então. O seu tempo com Deus está sendo consumido pelo seu trabalho. Segundo sinal, o seu salário você usa para suprir necessitados. Terceira coisa, você usa o seu salário para sustentar missões, para ganhar pessoas, para levar pessoas para o reino dos céus. Se você faz isso, você é um adorador de Deus. Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade, no sentido prático e verdadeiro do que é adoração. Amém, amados? Será que hoje Deus pode falar de nós o que falou de Davi em Atos 13, quando diz assim: eu achei a Davi, meu servo, que faz toda a minha vontade? Será que Deus hoje pode falar de nós isso, amados? Vamos falar isso? Vamos citar Atos 13, 22 e vamos dizer assim: hoje eu achei, tira o nome Davi e coloca o seu. Hoje eu achei. Vamos falar para a gente crer. Vamos falar para a gente crer. Eu tenho achado. Ah, meu servo, fala o seu nome. Amém. Vou falar para o Senhor: Deus me acha, Pai. Eu quero ser achado por Ti. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu quero ser achado. Não estou satisfeito com esse tipo de adoração que estou oferecido até agora. Eu quero adorar em espírito e verdade. Pode curvar sua cabeça, pode se dobrar diante de Deus. Quando Moisés está no monte, com as mãos erguidas em intercessão, lembra? As mãos de Moisés são pesadas e ele cansa. E aí vem 2 servos de Deus e sustenta as mãos de Moisés e mantém as mãos de Moisés erguidas. Eu sei, amados, que isso que nós estamos falando aqui hoje à noite é um assunto pesado e a gente não tem força para manter isso. O que vocês acham? Estou falando de mim só, estou falando de vocês também. A gente não tem força para isso. Então eu queria pedir que nós orássemos agora uns pelos outros, assim no sentido de sustentar essa decisão, de assim manter as mãos dos nossos irmãos erguidas. Será que a gente pode? E assim, se eu puder pedir a vocês, ore agora e continue orando depois, assim, dizer: Deus, continue sustentando meu irmão nesse desejo de ser um adorador. Nós precisamos aprender a nos sustentar. O que vocês acham? Vamos fazer isso? Vamos nos mover aí, vamos nos misturar e vamos rogar pelos nossos irmãos. Roga pelo seu irmão, diz: mantenha, Pai, mantenha esse desejo que ele expressou. Em nome de Jesus.